Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. No passado, primeiro, não se falava em atenção ao deficiente. Simples assim. Eles fiquem aí e nós vamos viver a nossa vida aqui. Aí depois, esse foi um programa que caiu para o outro extremo, o inclusivismo. O que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros, porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para poder dar a ela atenção especial. E assim foi, eu chego, ouvi a pretensão dessa secretaria e faço alguma coisa diferente para a escola pública. Eu monto salas de recursos e deixo a opção de matrícula da criança com deficiência à família e aos pais. Eu tiro do governo e dou aos pais. Depois de dizer que estudantes com deficiências atrapalham o aprendizado dos demais alunos, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, se pronunciou novamente sobre o assunto. Quando eu falei atrapalho, deixa eu explicar para vocês. Nós temos hoje 1.300.000 crianças com deficiência que estudam nas escolas públicas. Desse total, 12% tem um grau de deficiência e é impossível a convivência. O que o nosso governo fez? Ao invés de simplesmente jogá-los dentro de uma sala de aula, pelo inclusivismo, nós estamos criando salas especiais para que essas crianças possam receber o tratamento que merecem e precisam. Muitos se voltaram contra as afirmações do ministro Milton Ribeiro, alegando que essas falas geram mais segregação e um preconceito ainda maior sobre o tema. Ao invés de atacar o problema da falta de estrutura para receber esses alunos nas escolas públicas, esses estudantes com deficiências estariam sendo ainda mais excluídos. Na primeira parte desse episódio, conversamos com a pedagoga Karina Soledad. Karina, bem-vinda ao Item Mais. Vai ser muito bom trazer o seu olhar para a nossa conversa. Muito obrigada. É um grande prazer poder contribuir com essa reflexão que é tão importante para o nosso país. Importantíssima, Karina. Para começar, você que vivencia isso no seu dia a dia, conta pra gente como é que é esse cotidiano nas escolas, como se dá o dia a dia de uma criança hoje no Brasil com deficiência no que se refere ao processo escolar. Bom, nós precisamos pensar que as crianças, público-alvo da educação especial, que são as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, elas viviam uma realidade antes da pandemia e vivem hoje outra realidade. Antes da pandemia, nós tínhamos uma proposta e temos uma proposta que é o atendimento educacional especializado para essas crianças. Então, elas têm uma matrícula em classe comum, elas estão nas escolas regulares e, em contraturno, elas têm um atendimento que faz parte desse atendimento educacional especializado, que é um recurso, a sala de recurso multifuncional. Isso vinha caminhando, vinha sendo implantado de uma forma bastante efetiva, né? Com a questão da pandemia, esses atendimentos e o professor especialista auxiliando as crianças teve diversas dificuldades, porque nós temos no Brasil as desigualdades sociais, econômicas, culturais, que trazem uma marca muito grande para esse acesso às crianças. Mas, de forma geral, Carol, eu te diria que a política de educação especial, na perspectiva inclusiva, ela caminha no nosso país. Isso é claro, a gente, como especialista na área, esse movimento de que existem ações para que se efetive isso, mas nós ainda temos dificuldades que são de ordem de políticas públicas, tanto de atendimento a este público, quanto de formação de professores para que isso realmente aconteça. Nós precisamos investir muito forte nesses dois espaços e também tentarmos construir uma sociedade inclusiva. Não se faz a inclusão de pessoas nas escolas, a inclusão escolar, sem que a gente tenha uma sociedade mais inclusiva. Então, essa é uma questão central. Quero exatamente aprofundar um ponto que você traz para a gente, da sociedade inclusiva. E isso começa exatamente na escola, quando você ensina as crianças com relação a esse convívio. Qual que é a importância da criança com deficiência estar presente no dia a dia escolar? Excelente questão, Carol. Eu gostaria de te dizer que, como quem estuda essa área há bastante tempo, quando as crianças entram na educação infantil, elas não têm grandes preconceitos nem discriminam outras crianças. Então, as diferenças que acontecem em sala de aula, porque nós temos em cada sala de aula, cada estudante que é diferente tem as suas diferenças.
Nós ignoramos essas diferenças muitas vezes e tentamos homogeneizar essas salas. É importante que a gente tenha em mente que essas crianças entram na escola brincando com os colegas, sendo solidárias, compartilhando, e a gente vai construindo no processo de escolarização um processo de individualismo que não é muito sadio. Então, essas crianças que brincavam juntas, só para te relatar um caso, eu estive uma vez numa escola conversando com crianças de educação infantil e perguntei se tinha alguma brincadeira que eles não podiam fazer, porque algum amiguinho não conseguia, né? Me disseram, não, a gente brinca de tudo, a gente se ajuda. E naquela sala havia uma criança com deficiência física e uma criança cega. O que eu quero dizer é, se nós não investirmos desde muito cedo na escola e no convívio e valorização das diferenças e aprendermos com e nas diferenças, nós não conseguiremos construir uma sociedade mais inclusiva e continuaremos com esse olhar que o que me preocupa muito é que algumas pessoas falam em relação às crianças com deficiência, a sua permanência na escola como dificultadora, mas a pessoa assumir isso não é um problema. O grande problema é que ela representa uma grande parte da nossa sociedade. Muitas pessoas se veem representadas num discurso desses. Então a gente precisa mudar essa sociedade para que as escolas mudem, para que nós possamos realmente atender a todos, todas e todas as crianças dentro das escolas. Maravilhosa a colocação, inclusive um outro ponto que eu vou trazer aqui para a fala do ministro Milton Ribeiro. A gente há pouco trouxe aspas do ministro, em que ele aponta a necessidade de escolas especialmente treinadas para receber esses alunos, estudantes, essas crianças com deficiência. Você vê essa necessidade? Nenhuma, não vejo. Não vejo por quê? Porque se essas escolas realmente atendessem as crianças, elas continuavam existindo. Tá? Nós temos, na década de 40 do século passado, a fundação de diferentes escolas especiais que atendiam a públicos específicos, o que nós, especialistas da área, chamamos de modelo de segregação. Crianças com a mesma condição aprendendo juntas. Não existem pesquisas que tragam a evolução que essas escolas permitiram às crianças. Nós também precisamos pensar que essa fala tem mais um equívoco, porque na LDB de 96, nós temos um artigo que define que, caso as crianças com deficiência, com transtorno global de desenvolvimento, elas tenham limitações e condições que não são favoráveis para o seu desenvolvimento e para o aproveitamento e a efetividade de sua escolarização, existem instituições especializadas. Então, em momento nenhum, se nega o direito das famílias procurarem instituições que podem atender casos específicos, mas nós lutamos pela inclusão de todos, todas e todes nas classes comuns, respeitando as suas diferenças e pensando fundamentalmente no processo de aprendizagem. Porque colocar uma criança em condição de deficiência dentro de uma sala de aula para se socializar já foi o equívoco pedagógico que cometemos. Nós não podemos mais fazer isso. Todas as crianças estão em sala de aula para aprender. E nós temos várias questões na educação brasileira que não são só apenas as crianças com deficiência que não estão aprendendo nas escolas, mas sim todas as crianças. Então a gente precisa parar para repensar a nossa educação, defender o direito de todos, todas e todos aprenderem juntos dentro dessas escolas. E sim, caso uma criança tenha uma especificidade, ela está amparada na LDB. Não há necessidade de voltarmos às escolas especiais, porque, como eu já disse, como nós temos uma parcela da população que se sente melhor sem que as pessoas com deficiência estejam nos diferentes espaços, isso vai atender esse desejo e vejo como especialista que vai ser uma desculpa para que nós voltemos à segregação das crianças. Karina Soledad, muito bom essa conversa com você, foi muito bom compartilhar a sua visão aqui no Item Mais. Até uma próxima. Até mais, muito obrigada e sucesso a todos. A discussão foi parar, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, onde cerca de 60 entidades se preparam para participar de audiências públicas sobre o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que busca voltar com a política de incentivo à matrícula em escolas especializadas. Sou João Vitor Mancini Silvério, tenho 34 anos, tenho síndrome de Down. Sou um homem branco, cabelos e barba grisalhos, uso óculos, estou de paletó e uma gravata azul e represento a Associação Reviver Down de Curitiba, Paraná. E com relação ao decreto 10.502, de setembro de 2020, quero lhe dizer hoje
que sou professor de educação física. A minha estimulação precoce foi feita na APAE, mas os meus pais perceberam que eu estando, de fato, numa escola especial, eu não iria me desenvolver. Um dos problemas apontados é que a maioria dessas escolas não é administrada pelo governo, e sim por ONGs ou pela iniciativa privada. Entramos em contato com o Ministério da Educação, que emitiu uma nota oficial. Trago aqui algumas aspas do texto. O MEC reforça o seu compromisso na implementação de ações e políticas públicas voltadas à educação especial, a fim de promover o desenvolvimento educacional dos estudantes com deficiência. Em outro trecho, o MEC destaca que a nova política adotada pelo governo federal amplia os direitos, opções e o respeito à escolha das famílias, e que a medida não é impositiva. E finaliza dizendo que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, já manifestou publicamente seu pedido de desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas e reafirma o seu compromisso com o desenvolvimento de políticas públicas que contemplem, de fato, as necessidades das modalidades especializadas. Conversamos também com o Rodrigo Rubner Mendes. Ele é fundador e superintendente da Fundação Rodrigo Mendes. Rodrigo, muito bom conversar com você para a gente tratar principalmente de dois aspectos. A importância da inclusão de crianças com deficiência nas escolas e, claro, também queremos saber como foi a sua participação na audiência. Bem-vindo ao Item Mais. Oi, Carol, prazer todo meu. Vai ser ótimo bater esse papo. Bem, Rodrigo, para começar então por esse ponto, da importância da inclusão escolar na formação de crianças com deficiência. O que você destaca dessa importância para essas crianças? Então, Carol, é importante esclarecer que o modelo que está sendo proposto, que a retomada da escola especial, né, que segrega, que separa essas crianças do restante da comunidade escolar, já foi testado por décadas e fracassou. A gente pode observar o resultado nas várias gerações de crianças com deficiência que se tornaram adultos totalmente dependentes das suas famílias, de outras instituições, ou seja, não foram suficientemente desafiados e não tiveram a chance, eu diria, de alcançar o seu melhor. E isso pressupõe, por tudo que a gente conhece das pesquisas e da prática, a partir de uma visão contemporânea da pedagogia, isso pressupõe convívio, interação, estímulo contínuo, ou seja, é muito prejudicial para uma criança, por exemplo, com síndrome de Down, ficar separada com mais 5, 6 crianças com a mesma especificidade, por mais boa vontade, por mais competência que a equipe tenha, né? Ela precisa ter a chance de vivenciar o que é a diversidade humana, o que é o mundo real. Você destaca bastante, Rodrigo, a questão do convívio, do estímulo contínuo. Mas hoje, essas escolas estão preparadas para isso, para proporcionar esse estímulo contínuo a essas crianças? Olha, isso é um processo, né? A gente vem construindo no Brasil, vamos dizer, a concepção inclusiva. Eu viajo o mundo há mais de 10 anos justamente para conhecer o que existe de mais avançado. E eu posso te dizer, Carol, que não tem nenhum lugar do mundo em que esse assunto já foi resolvido. Agora, a gente tem centenas de exemplos de escolas, de secretarias de educação que estão fazendo um trabalho exemplar no Brasil. Tem um portal chamado Diversa, quem quiser conhecer, torna essas experiências públicas. Então a gente já saiu só da teoria dos direitos humanos, a gente tem demonstração de que é possível, a gente sabe quais são as estratégias necessárias, a gente observando pode oferecer sugestões, cada escola tem que criar a sua própria estratégia, mas a gente tem um portfólio robusto de evidências e casos que podem servir de referência. Quais são, Rodrigo, as principais dificuldades que as escolas enfrentam para receber os alunos com deficiência nas salas de aula? A gente pode dizer, por exemplo, que é uma questão que também se refere à infraestrutura escolar? Também envolve infraestrutura, mas antes de falar dessa questão, às vezes mais, vamos dizer, física e de recursos espaciais, enfim, eu começaria elegendo a formação dos professores como uma prioridade. Isso vem sendo feito no Brasil, né? Os próprios professores, quando são interrogados sobre quais são suas prioridades em termos de desafios, eles, em geral, né, trazem essa questão do atendimento de alunos com deficiência como uma das prioridades. E na formação dos professores, né, a gente precisa apoiá-los
anos para que eles experimentem novas ferramentas, novos formatos, diversifiquem o jeito de dar aula, os materiais usados, né, a forma de engajar os alunos. E, no fundo, são diretrizes da educação contemporânea, que é mais interessante, mais eficiente para qualquer estudante. Eu também citaria a formação dos próprios gestores, ou seja, diretores das escolas. Os casos mais emblemáticos que eu conheci tinham ali um diretor, um gestor comprometido, colocando esse assunto como uma pauta, uma agenda da instituição e apoiando, reverberando, né, essa visão da inclusão como um ativo para toda escola. E é papel do gestor também repensar as grades, repensar os horários. Essas escolas que eu conheci como grandes exemplos, em geral, elas têm um tipo de grade onde a equipe pedagógica dispõe de tempo para planejamento, né? E por meio de um trabalho colaborativo, os professores se ajudam para pensar, né, a partir dos casos que estão ali se mostrando mais complexos, a construir ideias e atividades e ferramentas de avaliação. Então, é uma formação de mais de um público. Eu acho que um outro ponto são os serviços de apoio, Carol, que precisam estar presentes na escola. A gente tem no Brasil o que é chamado de atendimento educacional especializado, né? O que é isso? São professores que estão lá na escola para ajudar os outros profissionais da sala de aula a identificar quais são as barreiras, né? Como é que juntos eles podem criar novos materiais didáticos e buscar acessibilidade. Então é um apoio ao professor e também, em certos casos, ao aluno no contraturno, né? No horário inverso ao que ele tem das demais aulas. Intérpretes de Libras, os auxiliares de sala, né? Em alguns casos, pode ser que o estudante, né, diante de um impedimento físico, precise de um suporte mais operacional, né? São chamados às vezes de cuidadores, né? Então tudo isso faz parte dessas demandas que a gente está falando de investimento e de recurso público. Falta muito, então, para o Brasil, em termos de investimento, de recurso público, para que a gente possa crescer nesse sentido? Eu prefiro dizer, Carol, que a gente está num bom caminho e ainda temos muito a conquistar. Mas é importante as pessoas saberem que o que a gente tem como exemplo, como boa prática, já é bastante diversificado, está no Brasil inteiro. Então, a gente está há 15 anos fazendo isso. Isso não é uma novidade, ainda temos muito a galgar, mas a gente está no meio de um processo que está indo muito bem. Que bom, Rodrigo, que a gente siga no caminho positivo, é o que esperamos. Mais uma vez, obrigada por essa conversa, por nos atender aqui no Item Mais. Conte sempre comigo, Carol. Um abraço e bom programa para vocês. Vamos aprofundar, nesse último bloco, questões levantadas no primeiro, com relação às estratégias para resolver a questão da inclusão escolar de crianças com deficiência. Para isso, contamos agora com a ajuda da Lau Patron. Ela é escritora, por 2 vezes fez apresentações no TEDx sobre inclusão e anticapacitismo. Ela também é consultora de projetos inclusivos de inovação, cofundadora da consultoria Ponte e mãe do João, que é um dos alunos que sofrem com preconceitos. Muito obrigada por nos atender, Lau. Vai ser um prazer trazer o seu olhar também para essa conversa. Olá, prazer é todo meu. Lau, então, exatamente o olhar pessoal que a gente quer trazer nesse primeiro momento. Quais foram as principais dificuldades, os principais entraves na inclusão que você e o João tiveram que enfrentar ao longo dos anos? Bom, o João hoje tem 9 anos, ele tinha 1 ano e 8 meses quando ele sofreu AVC e se tornou uma pessoa com deficiência. Então, de lá para cá, todas as experiências escolares já foram com ele nesse lugar, fazendo parte dessa população. E são inúmeros desafios vivenciados na nossa experiência com a escola. Desde a negativa de vagas, que é muito comum, que eu já perdi a conta de quantas a gente teve, a tratamentos capacitistas pela própria coordenação da escola, a exclusão dele de atividades, a professores que não têm conhecimento adequado, as escolas sem acessibilidade, sem tecnologia assistiva. Então, essas dificuldades, esses desafios são inúmeros, né? A primeira experiência escolar, depois do AVC do João, foi o primeiro momento que eu me deparei com capacitismo. Teve uma reunião de pais para explicar a entrada do João
João na turma e uma outra mãe ignorou minha presença, virou para a professora e falou: meu filho é pequeno demais para conviver com esse problema. E essa foi a primeira vez que eu ouvi alguém nomeando meu filho de esse problema. Mas infelizmente não foi a última. Nessa mesma escola, uns meses depois, teve uma reunião de pais também para entregar uma avaliação semestral das crianças, e eu fui barrada na porta da reunião pela própria professora, que me perguntou: o que tu tá fazendo aqui? E eu falei: opa, não é uma reunião de pais para entregar a avaliação das crianças? E ela me respondeu: mas não tem avaliação do João. Então, essa é uma experiência, a minha experiência não é uma experiência diferente de muitas mães e pais, e é sim uma experiência muito desgastante, mas ao mesmo tempo, infelizmente, numa questão de tempo histórico, ela é necessária. A gente está falando de uma mudança muito grande social, e não existe uma mudança desse tamanho que chega pronta, embalada para presente, né? Não existe um projeto como esse, dessa dimensão, né? O projeto Mudar a Educação, né? E mudar a educação a partir de uma mudança de consciência social. Então, não existe um projeto como esse que entregue perfeição da noite para o dia. Existem 1000 obstáculos para acontecer. E isso exige da gente uma disposição de luta para enfrentar o processo, que obviamente é um processo extremamente violento e que vai gerar desistências no caminho, e aqui acho que não é uma conversa e não existe possibilidade de julgar as pessoas que desistem, né? O que a gente precisa é responsabilizar a estrutura que violenta. Mas eu acredito nisso, que nós somos parte de uma geração que precisa encontrar coragem para mudar a escola e não mudar de escola, parafraseando aqui a querida Mariana Rosa. Mudar a escola profundamente, para que outras gerações nem precisem debater esse tema daqui a uns anos, para que essa questão entre numa fluidez do coletivo algum dia. Lau, ouvir os teus relatos gera revolta. Como mãe, como pessoa, se ver numa situação como essa, a primeira reação que a gente tem é exatamente essa, de revolta com a situação. E você fala: temos que mudar a escola. Como mudar a escola? Então, eu acredito que seja justamente ficando nela, né? A gente está falando aqui de uma discussão sobre que escola é feita para pessoas com deficiência ou qual seria a melhor escola, e a gente está falando disso num momento que, a partir de uma lei de inclusão, a gente tem hoje 90% das crianças com deficiência matriculadas em escolas regulares do Brasil. Obviamente, a gente tem uma escola pública que está defasada, que está sucateada, mas isso se dá por uma falta de investimento público devido. E isso não fere só as crianças com deficiência, né? Então, por que é só a permanência de crianças com deficiência que a gente está debatendo? Então, eu penso que mudar a escola é justamente sobre estar nela, é sobre não desistir desse projeto. A gente tem hoje uma Declaração Universal de Direitos Humanos que assegura que não existe condição para o acesso, para a permanência e para a participação na escola. A única condição exigida para acessar a escola é ser gente, e não um tipo de gente. Só que, historicamente, a escola foi feita para poucos, então ela não sabe ser para todo mundo ainda. Permanecer nela e realmente investir nesse projeto e colocar os nossos esforços em entender que a gente está num processo, né? A gente tem uma lei de inclusão extremamente recente, infelizmente extremamente recente. Há pouco tempo atrás, crianças como meu filho não tinham o direito de estar numa escola regular. Então, a gente já avançou um pouco, existiu uma geração que avançou. A nossa geração é a geração da permanência. A gente precisa ficar, a gente precisa enfrentar os problemas para que eles sejam vistos. A gente precisa investir nosso esforço justamente, aqui tem um problema, isso aqui não está acontecendo, está faltando tecnologia assistiva. É apenas com as pessoas dentro que a escola será transformada. A educação especial, ela se fez necessária como um sintoma de algo que é historicamente imposto para as pessoas com deficiência, que é viver à margem, né? Sempre foi, historicamente, quando a gente estuda a história das pessoas com deficiência no mundo, a gente vai ver sempre narrativas dessas pessoas atrás dos muros, abandonadas, escondidas, em quarto dos fundos, em manicômios, em instituições, sempre segregadas, invisibilizadas, com essa mesma narrativa do cuidado, com essa mesma narrativa de atrapalhar os demais. Então, a educação especial se fez necessária como um sintoma nesse contexto, né, de uma sociedade preconceituosa, que violenta e marginaliza as pessoas com deficiência. E ninguém aqui está discutindo quão benéfica a escola especial pode ser, em alguns casos individualizados, mas a gente está discutindo aqui o futuro coletivo. Como construir um sistema educacional que não seja apenas um sintoma, né, que decida ser enfrentamento e reconstrução do que é educação e do que é sociedade, que seja ferramenta de reparação com toda uma população minorizada, que seja ferramenta de construção de futuros onde toda e qualquer criança
criança pertence e não só algumas crianças. Então, mudar a escola é sobre ficar na escola, é sobre investir os nossos esforços coletivos na escola. Enquanto pais de pessoas com deficiência, enquanto pais de qualquer pessoa, enquanto professores, enquanto estrutura, investir e cobrar que isso aconteça. Esse debate que a gente tem hoje na sociedade, trazido à luz por conta das falas do ministro Milton Ribeiro, é um debate que traz quais impactos na luta contra o preconceito que você falava, contra o capacitismo e até mesmo nessa batalha pela inclusão escolar de crianças com deficiência? O capacitismo, ele ceifa a possibilidade de algumas pessoas sonharem. E, obviamente, eu penso isso muito da perspectiva de mãe. Ele ceifa o sonho porque ele tira das pessoas o acesso a lugares, a oportunidades, o acesso ao afeto, o acesso à própria humanidade, apenas por serem quem são. A gente tem no Brasil 1% das carteiras de trabalho assinadas são de pessoas com deficiência, porque só 6% das pessoas com deficiência conseguem chegar numa faculdade. Então, a gente está falando de números muito gritantes e que são consequências diretas do capacitismo. Existe também, para mim, uma ligação muito importante entre sonho e futuro. Se a nós é negado o sonho, como a gente vai construir outro futuro, né? Outros futuros, eu sempre falo em futuros no plural. Meu filho hoje está na 4ª série, ele está numa escola regular que acolhe ele e não a deficiência dele. Nessa escola, o João é João e não o aluno cadeirante, como ele foi em outros lugares. Em outros lugares que eu senti que ele nunca teve direito a ter nome, ele simplesmente era a cadeira de rodas dele. Meu filho anda de skate adaptado faz algum tempo e olhando atletas com deficiência fazerem 1000 esportes, ele sonha muito em fazer parte de uma Paralimpíada. A partir de outros atletas que já chegaram lá, ele se vê nas outras pessoas e ele vê a existência dele sendo possível em outras pessoas e isso permite com que ele sonhe. A escola dele, sem andar na contramão, pelo contrário, andando lado a lado com ele, essa semana propôs uma gincana olímpica e paralímpica. O que essa escola está dizendo para o João? E o que essa escola está dizendo para todas as outras crianças? A escola precisa refletir o que nós somos enquanto sociedade. E nós temos, enquanto sociedade, 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Hoje, a escola reflete o pior de nós enquanto sociedade, né? Uma escola que é excludente, uma escola que ainda é muito capacitista, uma escola que ainda violenta muitas existências. Mas se a gente não tiver dentro da escola, se as pessoas não tiverem dentro da escola, como é que a gente transforma isso? A presença da diversidade dentro da escola ela é extremamente desconfortável porque ela é nova, mas é a partir desse desconforto que a gente se expande e que a gente vai conseguir construir soluções para uma outra educação, para uma outra escola, né? Não existe uma mudança possível na sociedade, não existe a gente pensar em vamos terminar com o capacitismo na sociedade sem a gente pensar numa mudança na educação. E não existe uma mudança real na educação sem as pessoas dentro, sem a inclusão acontecendo, sem esse choque e sem afeto para a gente entender juntos o caminho. E é isso, é esse aprendizado e é essa cobrança que vai fazer a gente construir um lugar de educação que seja um lugar de equidade, que seja um lugar de segurança, de liberdade, de empatia, que seja um lugar de construção de seres humanos muito mais humanos, assim, humano no melhor que eu acredito que a gente possa ser. Desistir da educação inclusiva como a resposta, como a única resposta, é dar muitos passos para trás e permitir que as conversas voltem a ser individualizadas no caso a caso, na escola a escola, criança a criança. Então, para o João funcionou, para tal pessoa não funcionou. Ao invés da gente mudar coletivamente o paradigma que define para que crianças a escola é feita. E mais profundamente, é sobre, para mim, tirar o muro que é invisível, mas que grita todos os dias nas nossas vivências, que separa as crianças daquilo que a sociedade ainda entende como quase subcrianças, né? Que invisibiliza aquilo que a sociedade ainda considera estranho, anormal, incômodo, mas que são pessoas. É um muro que nos impede de desenvolver realmente uma sociedade mais justa, mais amorosa e mais íntegra no sentido de que todos fazem parte. Que nossos futuros sejam melhores. Lau, muito obrigada por compartilhar conosco sua experiência pessoal, por trazer pra gente uma visão ampla sobre o assunto. Estamos daqui torcendo pelo João para que ele brilhe na Paralimpíada, hein? Muito obrigada. Daqui uns anos. Muito obrigada. Eu que agradeço. E seguimos por aqui, tentando quebrar esses muros na luta pela igualdade. A gente se vê amanhã. Tchau.
Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.